Olá amigos, saudações! Estamos de volta com mais uma gravação sobre a teoria geral do processo civil. Dessa vez vamos falar sobre a ação. Necessariamente vamos falar sobre espécies de ações, elementos de ação, condições de ação. Vamos abordar esses três. Mas também vamos gravar falar para mostrar que os comandos estão a estudar. Ok? Estão a estudar e essa gravação é feita em homenagem aos vários do Cuba Matucaba. Ok, vamos a isso. Falando das espécies de ações, vem regulado no artigo 4º do Código do Processo Civil. As ações são declarativas ou executivas. As ações declarativas existem as ações declarativas de simples apreciação, que são aquelas que buscam validar a existência de um direito. São ações declarativas constitutivas, aquelas que procuram autorizar a mudança na esfera jurídica já existente, e as ações condenatórias ou ações declarativas de condenação, que visam ou exigem o pagamento de uma prestação. As ações executivas buscam providências efetivas para a reparação do dano. Ok, amigos, dando sequência à nossa aula, vamos falar sobre os elementos da ação. Os elementos da ação são objetivos e subjetivos. Os subjetivos são as partes, ok? Quando se trata de elementos da ação, elementos subjetivos são as partes. Estamos a falar das partes que estão em litigância. Estamos a falar daqueles que litigam, os titulares do interesse legalmente protegido em contradição, ok? Nesse sentido, é preciso aqui esclarecer que quando falamos das partes, não estamos a falar de pessoas, de uma só pessoa, ok? Estamos a falar de partes que tenham, primeiro, personalidade jurídica e sejam suprida a personalidade jurídica, a capacidade jurídica e sejam legítimos. Vou explicar isso depois, mas nesse momento queremos dizer que uma parte nem sempre compreende uma pessoa, uma só pessoa, porque uma parte do processo pode ser constituída por várias pessoas, ok? São os tais casos de litisconsórcio ou coligação, onde a parte ativa é representada por vários consortes ou coligados, ou a parte passiva a ser representada por vários consortes ou coligados, ok? Elementos objetivos, estamos a falar da causa de pedir o pedido. A causa de pedir é sempre o facto controvertido de direito material, o facto que gera a controvérsia que leva os indivíduos à jurisdição através do processo, e o pedido. O artigo 3º é claro que a jurisdição não pode resolver problemas que não lhe sejam pedidos pelas partes. Mesmo os requisitos da sentença é que o tribunal não pode condenar em dimensão ou em medida maior ou diferente do que aquilo que consta no pedido. Okay? Então o pedido é um elemento muito importante porque limita a ação do tribunal. Terminando os elementos da ação, que são objetivos e subjetivos, vamos para as condições da ação. As condições da ação olha-se para os sujeitos e procuramos ver aquilo que em processo seriam os pressupostos processuais. Mas como estamos a falar dos elementos da ação, olha-se para os indivíduos, para as partes e calcula-se ou determina-se a personalidade jurídica desse sujeito. Claro que a personalidade jurídica todas as pessoas têm, mas existem alguns casos de pessoas jurídicas não naturais que pode eventualmente haver sempre um debate mais alargado sobre o tema. Depois, o segundo elemento é a capacidade judiciária, capacidade processual. Esta capacidade consiste em estar de per si um tribunal
E o artigo 10º vem suprir os incapazes, os relativamente incapazes. Diz que aqueles que não podem estar em juízo de per si, ou os incapazes, os relativamente incapazes, devem ser acompanhados sempre em juízo com os seus representantes legais. Assim estabelece o artigo 10º do Código do Processo Civil. Meus senhores, aqui está a matéria. Falta, depois da personalidade, da capacidade processual, falta a legitimidade. A legitimidade consiste na possibilidade dos sujeitos da relação material controvertida serem os mesmos que transitam para a relação processual. Isso a doutrina chama de pertinência subjetiva. O comprador e o vendedor, havendo litígio no contrato de compra e venda, vão para a instância, para a relação processual, e um passa de vendedor a réu e o comprador pode passar de comprador a autor. Okay? Então há essa situação. Mas existe sempre uma possibilidade desse desvio, que é a pertinência subjetiva extraordinária, no caso em que um terceiro que não faça parte da relação processual, seja ele autor, venha a ser ele a demandar em nome do incapaz. É o mesmo que está estabelecido no artigo 10º, que é o caso de uma mãe que tem que litigar com o pai da criança a favor do menino, no caso, por exemplo, da alimentação da criança. Ok? A outra capacidade, a capacidade postulatória que seus advogados têm, seus advogados podem postular diante do juízo, é aquilo que o processo chamou de patrocínio judicial. Sabe-se que as ações cíveis, muitas delas, na sua maioria, em geral, não permitem que os indivíduos sejam desacompanhados com os seus advogados. Exige-se sempre a presença do advogado. Meus senhores, temos terminado as matérias relativas à ação. Existem outras, mas nós temos que ser lacônicos o suficiente. Então, nesse sentido, terminamos com a aula da ação e vamos para o processo.